A seguir, você irá acompanhar minha conversa com José Mário Grzybowski, doutor em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA, professor e pesquisador da Universidade Federal da Fronteira Sul, com ampla atuação em modelagem matemática, redes neurais artificiais e inteligência artificial aplicada ao mercado financeiro. Leitor compulsivo e apaixonado por números, José Mário é uma das mentes mais inquietas e curiosas quando o assunto é tecnologia, inovação e o futuro dos negócios. Nesse episódio nós discutimos como a inteligência artificial está acelerando transformações em todos os setores, os impactos dessa revolução para o mundo do trabalho e o desafio de gerar valor em um contexto de mudanças exponenciais e a importância da curiosidade, do repertório e da agência pessoal para navegar num mundo cada vez mais automatizado. Agora, meus amigos e minhas amigas, com vocês, José Mário Grzybowski. Doutor em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA. Cara, como é que se deu essa busca por esse caminho, assim? Aparentemente, não deve ser muito simples, né? Não deve ser muito simples ser doutor em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA. Curiosidade, né? Um mix de curiosidade com fetiche por números, né? Uhum. E aí as coisas vão se construindo, vão acontecendo, né? Eu acabei indo para lá fazer o doutorado, fiz um projeto na área de sistemas complexos, que é uma área que me interessa bastante, comportamentos emergentes, né, em sistemas complexos, e dentro desse tópico é um tópico em que se inclui também os fenômenos que nós estamos vendo acontecer hoje com inteligência artificial, que é o tópico da nossa conversa hoje. Né? Com certeza, que legal. Não, eu tive muita curiosidade quando eu vi a tua bio ali, né, tua formação, fiquei, meu Deus, né, é realmente uma área bem importante, e um doutorado com certeza não é um, digamos assim, um diploma simples de se conquistar, então temos aí bastante coisa para conversar. O tema da nossa conversa hoje aqui é a questão do futuro dos negócios com inteligência artificial, mas eu ainda tenho uma curiosidade antes da gente entrar nesse assunto. O que é esse fetiche por números? Boa parte da vida, né, ela é explicada quantitativamente. Né? Então, quando você tenta observar o quanto bem as coisas funcionam na prática, né? O quanto a engenharia funciona bem. A gente às vezes não se surpreende pelo fato de que simplesmente nós temos eletricidade, que os nossos sistemas, os nossos computadores conseguem fazer coisas incríveis. Então, tudo isso são mecanismos objetivos que funcionam de forma basicamente determinística. Né? Então, a gente consegue que as operações sejam previsíveis e repetíveis. E isso envolve muito, na verdade, tudo construído em cima de uma base numérica. Né? Então, é até irrazoável a quantidade de coisas que a gente consegue fazer observando números, padrões, modelos. Sim. Né? Então, essa construção ela é muito estimulante, me estimula muito, eu gosto muito disso, e culminou em toda essa trajetória, que foi uma trajetória basicamente conduzida por curiosidade. Legal, né? Legal. Bem importante a curiosidade, né, nos tempos atuais aí, porque é tanta coisa nova acontecendo que a gente precisa se manter curioso e buscando aprender e saber mais sobre, mesmo que eu não gosto de tecnologia, ok, mas sendo curioso a gente pelo menos busca saber mais sobre aquilo que a gente não sabe, né? E eu, por exemplo, né, tu falou em números e a parte da engenharia, eu tenho uma curiosidade, né? Eu acho muito interessante como na computação, né, tudo atualmente, né, pelo menos até efetivamente acontecer a computação quântica, né, tudo é 0 e 1, né? E me chama muita atenção, como por exemplo uma tela dessas aqui tem um monte de pixel e simplesmente tem um sistema ali que sabe qual pixel que tem que ligar, em que cor, etc., automaticamente. Então, realmente, a tecnologia é um tema que me fascina muito, porque muitas vezes parece até bruxaria, né? E nesse sentido, né, tu comentaste comigo um pouquinho antes, quando eu te fiz o convite para vir até o podcast, que tem muita coisa acontecendo, coisas que a gente nem sabe, que as pessoas não estão atentas para a velocidade com a qual a tecnologia está avançando. O que tu pode nos contar aí sobre esses avanços que muitas vezes as pessoas não estão tão atentas? Isso, nós estamos num processo de aceleração, né? Eu acho que todo mundo já
percebeu isso, que nós somos de uma geração, nós dois ainda, que nós vimos as pessoas em escritórios com máquinas de escrever, e isso era comum. E eu fiz curso de datilografia, inclusive. eu também. Então não fomos colegas de datilografia, mas eu também fiz. Certo. E na época essa era a perspectiva de um bom trabalho, você saber datilografar, né? Então, se nós só observarmos daí para frente, que a gente pode falar que isso foi 30 anos para frente, e o nível de mudança que nós tivemos desde então, nós podemos ver que é bastante assustador, porque nós não temos mais aquele tempo que nós tínhamos para nos adaptar às mudanças. Então, assim como as mudanças aconteciam e eram lidas e interpretadas em termos de talvez centenas de anos, talvez 500 anos, Revolução Científica, Revolução Industrial, para dezenas de anos, quando nós começamos a escala dos computadores, o transistor, então dezenas de anos, nós começamos com os primeiros algoritmos de aprendizado profundo há 15 anos, e agora as novidades elas são semanais, em termos de capacidade das IAs, por exemplo, de realizar tarefas complexas. Sim. Então, hoje é semanal. Hoje é impossível você estar atualizado, até porque o que é pesquisa não está divulgado ainda. Né? O que ainda está em termos de pesquisa, que não está validado em termos de resultado. Então, hoje nós somos permanentemente desatualizados em termos do que é possível fazer. Né? Então, nesse contexto, a gente tem que pensar sobre quais são, eu imagino, né, que as perguntas relevantes de hoje sejam: como é que o mundo vai estar daqui a 5 anos? Porque isso vai me ajudar a tomar as decisões. No que eu vou investir meu tempo, no que eu vou investir meu dinheiro, no que eu vou investir a minha vida. Né? Onde encontrar propósito em um mundo em que a cognição está sendo transferida para máquinas, né? Basicamente. Certo. Eu trabalho bastante junto ao Sebrae com educação empreendedora e falando sobre essas questões de futuro com os alunos, seja do ensino fundamental, médio ou superior. Muitas vezes eu provoco eles a pensarem justamente assim no o que você gosta de fazer, quais são as tuas, né, os teus interesses, tuas paixões, teus hobbies, e como que você consegue transformar essa paixão, interesse ou hobby num negócio, porque aí o que acontece? Por mais que aquilo que você faça seja disruptado, né, pelo menos você está na vizinhança daquilo que te interessa para seguir aprendendo. Né? Eu confesso que eu me preocupo até com a minha função, com a minha profissão. As pessoas falam, não, Douglas, psicólogo vai continuar para sempre e tal. Aí a gente vê ali, essa semana que foi lançado o Google Veo, né, Veo 3, que faz imagens aí perfeitas, com prompt escrevendo. A gente vê a Google também fazendo tecnologia, apresentando a tecnologia de tradução simultânea em voz, né, dublagem simultânea com a tradução, numa chamada de vídeo. Então, assim, realmente, a gente pensa assim, eu estou em 2025. Né? Tu fez um apanhado aí da nossa história, desde da máquina de escrever aí. Se a gente for pensar nos primórdios da internet, que ninguém fazia isso, né? Ninguém baixava música, né, pela internet, mas uma música, e me contaram que uma música levava meia hora para a gente baixar. E hoje em dia a gente liga o Spotify, que está ligado, sei lá, no 4G, 3G, 5G, e a gente escuta um álbum inteiro. Né? Então, assim, realmente a tecnologia avançou muito, e olhar para frente, né, esses próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, pode se tornar bastante assustador. E para onde que o nosso telespectador aqui, o empresário, empreendedor, deve estar olhando aí para o seu futuro? Pois é, então, primeiro elemento é que com a aceleração, né, como toda exponencial, o início é tranquilo, é suave, é quase linear. E no momento em que ela começa a acelerar, ela começa a acelerar cada vez mais rápido. Então, a verdade é que o horizonte de previsibilidade diminui. Então, assim, se você resolve fazer engenharia lá nos anos 80, você entra num curso de engenharia, sai do curso de engenharia formado e o mundo está mais ou menos como estava quando você entrou. Hoje você entra num curso que dura 2 anos, 3 anos, você não faz a menor ideia de como é que o mundo vai estar em termos de mercado, em termos de gerar valor, né? Basicamente.
o que os negócios fazem, né? Os negócios, para eles serem bem-sucedidos, eles precisam gerar valor em excesso em relação ao que eles necessitam para se manter abertos, né? Então, nesse contexto em que as tarefas, né, a cognição de máquina, ela acelera e ela passa a cumprir tarefas que eram nossas, e na medida em que isso dá eficiência para os negócios, começa a surgir aquele tipo de pergunta. Bom, se um negócio adere à revolução de IA, substitui trabalhadores humanos por trabalhadores que não cansam, que eventualmente poderão trabalhar sem toda aquela carga, primeiro de impostos, segunda de todas as livres de todas os problemas que nós temos, né? Não ficam doentes, não cansam basicamente, e os negócios ficam mais eficientes. A questão da competição, quem fica menos competitivo acaba sendo tirado do mercado eventualmente, né? Não imediatamente talvez, mas eventualmente, porque é uma questão de que você passa a conseguir entregar valor a um custo menor, né? Então, eu acho que esse é um ponto que os negócios precisam eles precisam estar atentos nesse momento, de que formas a área de atuação ela vai ser impactada, né? E em que prazo de tempo, né? Porque a gente tem tempo ainda para se adaptar, mas uma vez que as coisas ganham velocidade e você é atropelado, isso acaba se tornando traumático. Quem largar na frente, eu acredito que vai ter bastante vantagem nesse sentido, né? Sim. E aí a gente volta pro começo do podcast aqui, porque para largar na frente, a gente precisa manter a curiosidade, né? Porque o que a gente vê, assim, são algumas pessoas, né? Eu até acredito que a estratégia da OpenAI de liberar ali o ChatGPT numa interface amigável, e segundo o Sam Altman, foi com o objetivo das pessoas irem conhecendo a IA para não ter esse impacto, né, esse choque de, meu Deus, o que é isso? Foi muito interessante, mas ao mesmo tempo ainda tem algumas pessoas que estão querendo enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que não é com elas, que o negócio delas não vai acontecer, que a profissão delas não vai acontecer. E ao mesmo tempo, assim, eu fico me perguntando, né, porque tu trouxe um ponto aí que eu já comecei a viajar aqui na minha cabeça, que eu fico pensando até que ponto daqui a pouco os governos não vão colocar, sei lá, um imposto a mais na empresa que tem X% de IA ou Y% de humanos, porque realmente a gente, tu também fala bastante da questão da automação, né? Não só da inteligência artificial, mas da própria automação, né? A gente está vendo aí que se até um tempo atrás os robôs da Boston Dynamics chamavam a nossa atenção, agora a gente vê ali o Optimus da Tesla dançando com um equilíbrio perfeito, né? Então, o problema é que muitas vezes a tecnologia ela começa cara, mas ela vai barateando, da mesma maneira que os telefones, né? Na nossa infância, adolescência, aí um celular era muito caro. Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone de qualidade muito superior. O melhor celular lá, que custava R$5.000 na época, todo mundo tem um desses no bolso. E qual que é a tua previsão para essa questão da automação para os próximos anos? Tá, deixa eu só voltar para a questão da OpenAI, porque assim, eu acho que essa estratégia de liberar os GPTs, os modelos de linguagem gratuitamente, é uma sacada extremamente inteligente pelo fato de que as pessoas conseguem desenvolver casos de uso, use cases. Então assim, você parte lá com um modelo de linguagem, tá? Você coloca ele online e diz para as pessoas, olha só, eu fiz isso aqui. Dá uma olhada, usa. E as pessoas usam o seu poder de criação para desenvolver ferramentas baseadas naquilo. E as coisas só têm valor quando elas se tornam ferramentas, que elas geram valor por si. Né? Então, o modelo de linguagem que está lá trancado, ele não serve para nada, basicamente, apesar de ser muito capaz. Agora, a partir do momento que ele se torna uma ferramenta, aí sim, ele tem condições de dar esse tipo de perspectiva que nós temos, de que simplesmente hoje nós conseguimos conversar com máquinas. Né? Então, eu acho que foi uma grande sacada, né? Em termos comerciais, inclusive, em termos de evoluir, de trazer as pessoas para o lado da evolução da IA. Né? E as pessoas aderiram completamente. Hoje é difícil você conversar com alguém que não use
um GPT para alguma coisa. Sim, sim. Apesar de, às vezes, nós fazermos de conta que fomos nós que escrevemos o texto, mas, cara, não, né? Geralmente, pelo menos a IA deu uma mão para que o texto ficasse melhor. Sim. E em relação à tua pergunta, cara, eu acho que assim, além de olhar para essa... Tu falaste antes da curiosidade, né? Basicamente assim, aquela, digamos, inquietação contínua de você estar se perguntando se existe uma forma melhor, mais fácil, mais barata de entregar valor, né? Dentro do teu ramo de atividade. E isso é uma pergunta cuja resposta muda do dia para a noite, porque você acaba tendo acesso a ferramentas diferentes, ferramentas melhores diariamente. Então, esse processo de aprendizado, que uma vez era bem estável, né? Eu me formei engenheiro e, cara, os livros que eu uso são os mesmos que os meus professores usavam e os meus alunos eventualmente vão usar os mesmos. Hoje isso não é verdade. Então, hoje, por exemplo, ser professor é um desafio também, porque você não sabe se o que você está ensinando vai ser relevante no momento em que o aluno estiver habilitado para aplicar. Entende? O que eu posso ensinar hoje que eu posso garantir que não vai estar disruptado amanhã? Eu não sei. Eu não sei. Exatamente, não faço ideia, para falar a verdade. Sim, sim. Porque as coisas, na medida em que, como tu disse, elas se tornam mais baratas, elas se tornam mais disseminadas, automaticamente elas custam menos. E no momento em que elas custam menos, você consegue gerar o mesmo valor que você gerava a um custo muito menor, então não tem nenhum sentido você manter um processo antigo e mais caro para fazer a mesma coisa. Claro. Aí entra uma questão bem interessante assim, da subjetividade do valor, né? Que um outro exemplo que eu dou muitas vezes em palestras, treinamentos, enfim, de uma matéria que eu vi há uns 10 anos atrás no Fantástico, que o repórter ia num restaurante na China e ele fazia o pedido num tablet, ele pagava por aproximação com uma pulseira e ele retirava o pedido numa caixa, como se fosse uma caixinha de correio, né? E aí eu, na época, assim, meu Deus, nossa, que absurdo, né? E aí hoje a gente tem essa tecnologia, né? Você vai em determinados restaurantes aí, você tem o pedido no tablet, você pode fazer o pagamento por Pix, você tem a comandinha, aquela que vibra para avisar que o pedido está pronto. Então, assim, não é irreal imaginar um restaurante que você possa entrar, fazer o pedido, comer e ir embora sem interagir com um ser humano. E muitas vezes eu me pergunto isso, eu fico pensando assim, tá, mas se eu, nas minhas viagens que eu faço a trabalho, se eu encontrasse um restaurante assim, provavelmente eu iria, né? Porque provavelmente o valor, né, ia ser mais barato. Mas, para comemorar o aniversário de casamento com a minha esposa, aí provavelmente eu vou querer ir num restaurante onde o valor vai ser no atendimento, né? Lógico, isso ainda habita, digamos assim, o reino da minha imaginação no presente. Agora, até que ponto esse valor vai ser transformado no futuro, a gente não sabe, né? O que tu pensa sobre isso? Aí que tá, né? O exemplo é sensacional. E basicamente, a definição de valor, ela está em quem vai pagar por ele, né? Então, assim, se eu faço questão de que a equipe do restaurante seja humana, ok, o valor está no fato de que ela é humana e que a comida seja boa e, enfim, que o lugar seja agradável. E aí vai depender de negócio a negócio. Né? A questão é que talvez nós sejamos uma das últimas gerações que tem esse tipo de viés, que almeja esse tipo de relação. Né? Interessante. Talvez, porque assim, uma vez a gente... né, antigamente, anos 30, 40, o fulano foi convocado para o exército, foi para a guerra e mandava cartas, as cartas... inclusive, a gente fazia isso, né? Mandava cartas para as pessoas e a carta era uma forma de você ter uma troca de afeto, de informações. Né? Hoje você consegue instantaneamente por uma chamada de vídeo e talvez daqui a pouco, eu não sei, mas talvez um holograma, alguma coisa melhor que isso. E a gente consegue sentir o afeto do mesmo jeito. A gente consegue sentir a proximidade do mesmo jeito. Mesmo estando longe, estando distante, pelo fato de estar conectado por um meio digital. Então, eu não sei até que ponto as próximas gerações não vão ter isso como algo um pouco mais natural. E a interação, ela se tornar diferente. Talvez mais vazia? Sim. Sim, mas a questão é que...
essa parte humana, ela também tem sofrido alterações. Claro, então, talvez numa escala bem mais lenta, né? Sim. Porque as próximas gerações, elas já vêm diferentes. As gerações que a gente está vendo agora, elas já se comunicam de forma diferente, né? Antigamente, a gente até nunca faria uma ligação telefônica, né? A menos que a pessoa estivesse distante, né? Você fosse falar com o teu vizinho, tu atravessava a rua e ia até lá, né? Sim, hoje a gente já pode estar em outro cômodo e tu manda mensagem, porque é assim que as pessoas funcionam e hoje é natural. Sim, né? Então, a gente ainda está em transição. É muito interessante isso que tu falou da questão das gerações, porque eu observava esse viés, mas por um outro prisma, digamos assim. Muitas das pessoas que resistem hoje à disseminação da inteligência artificial, algumas vezes a gente escuta alguns argumentos no sentido, isso aí vai ser que nem o tal do metaverso, né? Vai chegar uma hora que vai saturar e aí as pessoas vão deixar para lá. Né? E para quem não está familiarizado com o conceito ali do metaverso, a gente está falando daqueles óculos de realidade virtual, né? Que realmente hoje a gente vê nas feiras, enfim, é muito bacana, muito legal, mas ao mesmo tempo as pessoas sentem uma certa tontura, alguma coisa. E realmente é fácil a gente imaginar, não, mas isso não é a mesma coisa, a gente tem o afeto, a gente tem o sentimento, a gente fica feliz, mas não é a mesma coisa do que olhar no olho, do que estar aqui conversando presencialmente, etc. Para nossa geração. Né? Então, assim, eu recomendo para quem está nos assistindo aqui assistir o filme Jogador Número 1, porque eu fico pensando que muito provavelmente a nossa sociedade está caminhando um pouco para esse futuro, sei lá, daqui uns 30, 50 anos, em que daqui a pouco eu vou estar mais preocupado com a skin que eu estou usando lá no mundo virtual do que efetivamente com como é que está a situação do meu mundo real aqui. Porque para quem está nos assistindo aqui agora, isso pode parecer muito louco. Mas é porque quem está nos assistindo é mais ou menos da nossa geração. E a geração mais nova, eles não saem do celular, eles estão no metaverso, eles estão no grupo da escola. E eu ouvi falar esses dias atrás também, foi bem impactante para mim pensar que a nossa geração foi a última geração que quando saía da escola não via mais os colegas. Eu só falava com os colegas no outro dia. E hoje em dia não, os alunos eles saem da escola, eles têm um grupo da escola, têm o subgrupo da escola. Então, realmente, a relação das pessoas com a tecnologia, a nossa talvez não mude, mas das próximas gerações mude. E isso, com certeza, vai impactar os negócios e as estratégias de apresentação dos seus produtos, dos seus serviços, né? Exatamente. Inclusive, a forma como você cria a narrativa em torno dos teus produtos, dos teus serviços, né? Os valores que essas pessoas carregam são diferentes e tendem a mudar, porque como o mundo, o contexto muda, né? Na verdade, a nossa adaptação, em grande parte, ela também diz respeito ao gradiente de mudança externa. Se nós tivermos um gradiente alto de mudança, nós somos mais forçados à adaptação. Né? Hoje tem pessoas de 70, 80 anos que dominam completamente um smartphone, conseguem fazer todas as suas coisinhas ali, ver seus vídeos, se conectar com filhos, com netos, de forma bem tranquila. Mandar corrente no WhatsApp. Exatamente, também. Agora, sim, se você disser, né, se nós dissermos para os nossos eus de 14 anos que faziam um curso de datilografia que as máquinas de escrever do futuro caberiam no bolso, seriam dobráveis e mandariam mensagens instantâneas, inclusive com o texto justificado e corrigido, você provavelmente ia dizer, cara, não, isso não vai acontecer. Então, a gente tem muita dificuldade de ver, é algo opaco você enxergar muito à frente. Né? E agora, com essa jogada toda que foi resolvido um grande problema, na verdade, no ano de 2010, que foi a questão dos algoritmos de treinamento, né? De IA. Porque, basicamente, para o pessoal que eventualmente acha que IA é uma vibe, que vai passar coisa, cara, basicamente mudou a forma como... Mudou o paradigma, né? Antigamente, no início dos anos 2000 até 2010 aproximadamente, nós tínhamos que conhecer mais sobre um tópico para poder fazer um computador se tornar bom naquele tópico. Porque para programar algo, você teria que saber algo. Se eu quero fazer um jogo de xadrez, eu preciso saber jogar xadrez. Saber as regras do xadrez. Né? Ou eu preciso saber calcular probabilidades. Né? E fazer uma projeção de jogadas futuras. Agora, com IA, com algoritmos de IA, e a gente não encontrou o limite disso ainda, a gente
se a gente coloca mais poder computacional e mais capacidade e mais neurônios, simplesmente os algoritmos aprendem mais. Você não precisa mais saber. Você pode... um sistema de IA ele pode aprender a fazer mesmo que você não saiba. Você pode criar um sistema especialista mesmo você não sendo especialista. É só você pedir para ele ler a literatura certa. Então você não precisa saber. Tanto é que muitos dos equipamentos, por exemplo, equipamentos médicos de pré-diagnóstico que são construídos, eles têm sim médicos na equipe, especialistas, mas como uma espécie de supervisores do aprendizado. Não que eles ensinem alguma coisa. Eles são supervisores para você validar o resultado, muito mais do que para outra coisa. Então, assim, essa mudança de paradigma é basicamente você, com dados e com algoritmo e com poder computacional, você tem a capacidade, ou melhor, as máquinas têm a capacidade de aprender e você tem capacidade de alavancar isso a teu favor, a favor do teu negócio. Então, essa mudança de paradigma é que mostra e sugere que essa é uma mudança que veio para ficar, né? Porque isso não vai voltar atrás. Sim. Não existe motivo para isso voltar atrás. Não existe vantagem disso voltar atrás. É uma evolução, foi um salto quântico que aconteceu na computação, na aprendizagem de máquina, e que não tem a menor cabimento hoje se pensar em retroceder para os modos antigos de fazer. Porque assim é mais fácil, porque assim é mais barato. E é mais arriscado também. Então tem o lado sombrio disso tudo também, e um pouco a gente já conversou sobre isso, a questão da perda de propósito, né? Na hora em que você é um super especialista numa área, na hora que uma máquina começa a performar melhor do que você, como você se sente? Na hora que você dedicou, sei lá, né, antigamente a gente falava, fica 30 anos no mesmo trabalho. Cara, hoje em dia talvez a gente possa pensar mais em termos de trabalhar por projeto, porque os projetos você entra, você coloca ele em pé, ele começa a gerar valor, ganha vida própria e você sai e vai fazer outra coisa, porque hoje as coisas conseguem funcionar sozinhas. Sim. Então essas mudanças de paradigma que eu imagino que estejam vindo aí muito forte nos próximos anos e que a gente vai ter que aprender a lidar com elas, né? Antes que elas lidem conosco, com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Né? Sim, sim. Tu falou das revoluções antes, né? Da revolução científica, da revolução... Aí, se a gente for um pouquinho mais para trás, tem a revolução agrícola, né? De conseguir plantar em vez de ter que ir coletar. Depois a revolução industrial. E na revolução industrial as pessoas saíram da fazenda e foram para as fábricas, né? E nessa revolução tecnológica de IA, o grau de complexidade é muito maior, né? Com todo o respeito aí a todas as profissões, enfim, mas tem pessoas que trabalham em determinadas funções que talvez elas não vão conseguir, como eu posso dizer assim, porque o que tu falou, lógico, tu falou muitas coisas importantes, mas o que chamou minha atenção aqui agora é que tu falou que a gente tinha um momento que precisava saber sobre algo para ter que programar sobre isso, e hoje a gente não precisa mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa capacidade, esse repertório de saber fazer a pergunta certa. Para escrever o prompt, eu preciso pensar no que eu quero, né? Eu até posso pedir lá para o ChatGPT fazer o projeto de uma casa ou de de uma catedral. Mas eu preciso imaginar na minha cabeça essa casa para daí poder verbalmente explicar para ele. E essa parte, né, a palavra que eu quero não seria uma robustez, mas, enfim, toda essa capacidade de vocabulário, de repertório, de informações, não está acessível para todo mundo. E o que essas pessoas, qual que é o destino dessas pessoas num mundo automatizado com IA? Pois é, então vamos voltar um pouco mais, você falou da Revolução Agrícola, 350 mil anos mais ou menos, quando a gente dominou o fogo definitivamente, né, começou a se alimentar melhor, mais proteína, conseguiu se defender, conseguiu aquecer a família, se defender de animais, né, animais maiores e mais fortes do que nós. Então, mais proteína, cérebro maior, acabamos evoluindo mais rápido. 12 mil anos aproximadamente a agricultura, 5 mil anos antes de Cristo a escrita, evolução da escrita, chegou a escrita,
que é o que a gente está vendo ser reinventado agora pelas máquinas. Elas dominam a escrita também, escrevem melhor do que talvez quase 100% da população. 4.000 anos antes de Cristo, as sociedades organizadas que foram possíveis por causa da escrita, porque daí você consegue registrar coisas e as relações começam a ser reguladas. Né? Em 1500, depois de Cristo, iniciou a Revolução Científica, a Revolução Industrial, 1800 aproximadamente, e você vê que a gente está falando agora de 300, 200 anos, né? 200 e poucos anos atrás. Então, a Revolução Industrial substituiu a força física. A revolução de IA, ela substitui o poder cognitivo. E quando você tem o poder cognitivo substituído e a força física substituída, você substituiu basicamente o que nós somos, né? Nós temos a cognição que nos distinguiu até então, mas a partir do momento em que uma máquina ela tem um QI mais alto do que as pessoas, e talvez daqui a um tempo a gente vai ver máquinas cujo QI é mais alto do que o QI combinado das pessoas do planeta, isso já está no radar. Você vê que o contexto não só ele muda de uma forma muito mais radical e abrangente, mas também muito mais rápida. Nós nos adaptamos à substituição da força física a partir da Revolução Industrial em 200 anos. Nós vamos ter que nos adaptar à revolução da IA talvez até 2030. São 5 anos. Sim. Sendo que a maior parte das pessoas, ao que parece, ainda não está consciente do nível de mudança que isso vai trazer. As pessoas estão usando GPTs, é legal, é divertido, né? Resolve problemas do dia a dia. Mas, quer dizer, se as máquinas elas têm acesso à linguagem e nós temos acesso a máquinas via linguagem, quer dizer, eu não preciso saber programar. Aí entra o que você disse sobre essas habilidades e repertório. Uma coisa que hoje está muito clara para as pessoas que têm acompanhado o que está acontecendo e tipo, raciocinando no sentido de tentar entender o que segue, é que as pessoas hoje elas têm as suas capacidades extremamente alavancadas e aumentadas. Né? Agora, isso é verdade desde que você tenha repertório e principalmente desde que você tenha o que as pessoas chamam, o Nassim Taleb chama de agência, que é você ter os teus próprios objetivos e correr os teus riscos calculados, né? Risco-retorno, e você implementar as tuas soluções, você fazer os teus projetos, você colocar o teu ponto de vista, seja numa solução para um negócio, seja em um serviço que vai gerar valor para as pessoas. Né? Então, esse poder de agência, basicamente, você tem que ter a visão e você tem que ter a mínima qualificação para conseguir imaginar que produto é esse, que serviço é esse, né? Com o qual você vai gerar valor e favorecer as pessoas, porque o mercado basicamente é um sistema de geração de valor e troca de valores. Né? Então, como é que eu posso gerar valor nesse contexto em que eu posso me alavancar infinitamente, mas que ao mesmo tempo, para me alavancar, eu preciso ter essa base para que, como você disse, eu preciso gerar os prompts. Né? Então, digamos assim, há 10 anos atrás você dizia que é o melhor programador da cidade, ele é 20% melhor do que o programador médio. Né? É razoável, legal, o cara programa bem, quem que você vai contratar para fazer os serviços para você? Provavelmente esse cara. Né? Agora, com a alavancagem, com o IA, não é nem um pouco fora do razoável você dizer que o melhor programador da cidade ele é 1000% melhor do que a média, ou talvez 1.000.000% melhor, porque você tem uma alavancagem absurda. Então, assim, quem que você vai contratar para fazer os seus serviços? Esse cara. Só que esse cara hoje, se ele é 1.000.000% melhor, ele é muito mais barato. Então, basicamente, não é que você vai contratar ele, é que talvez todas as pessoas vão poder contratar ele porque ele usa a alavancagem com IA. Então, eu imagino que quase todos os trabalhos vão sofrer em algum momento, ou no caso, vão ser beneficiados desde que você esteja apto a utilizar as ferramentas com agência, com o teu objetivo, com o teu projeto, com o teu prompt, com as coisas que você consegue visualizar e consegue criar e que gerem valor para as pessoas, não para você. Sim. Aí a gente entra num problema assim, que eu vou te perguntar até como educador também, né? Eu vi esses dias atrás uma entrevista com o Walter Longo
E ele comenta assim, a gente tá com essa maravilha tecnológica nas nossas mãos e a pessoa vai lá pro ChatGPT podendo perguntar qualquer coisa e pergunta, o Palmeiras tem Mundial? Sabe? E são essas pessoas que vão estar aí, que te ouvindo, eu que sou um entusiasta da tecnologia, eu fico maravilhado. Mas ao mesmo tempo eu lembro dessas pessoas e eu fico pensando até que ponto essas pessoas vão conseguir usar essa alavancagem da tecnologia da inteligência artificial. E aí por isso eu te pergunto, né? E lógico, é uma pergunta talvez ampla, a gente pode filosofar aqui, né? Mas como despertar nessas pessoas essa curiosidade e essa agência? Eu acho que a necessidade é a mãe da coisa toda, né? Necessidade e curiosidade. A curiosidade é um driver natural de qualquer coisa, né? Se você é curioso, você vai até o fim, até a última consequência para você descobrir, para você aprender. E a necessidade é outro driver extremamente poderoso, porque, cara, quando você precisa realmente de algo, né? Só que daí tem um ponto. Na medida em que isso é um problema, não é um problema, mas é uma consequência da tecnologia, né? Na medida em que as coisas se tornam mais fáceis, a tecnologia basicamente ela simplifica processos, ela facilita coisas, ela gera mais conforto. Na medida em que as coisas ficam mais fáceis e mais baratas, elas aumentam em disponibilidade e reduzem em custo. Então as coisas estão aí e elas custam quase nada, né? Então, em um mundo em que as pessoas têm quase tudo por quase nada, eu acho que a tendência a não ter agência, a simplesmente desfrutar desse mundo de abundância, que é um mundo possível com IA, cura de doenças que a gente não imagina, projeto de proteínas, projeto de medicamentos a nível individual. É um mundo que ainda não os casos de uso eles não são compreendidos completamente. Tem muita coisa que deve surgir nos próximos anos. Mas, com certeza, um lado desse mundo é um lado de abundância, de bem-estar, por causa do potencial que isso gera, de gerar riqueza, de gerar conhecimento, né? Talvez mais ciência foi feita nos últimos 5 anos do que no resto do tempo, porque hoje você consegue fazer um estudo de PhD, equivalente, com uma IA você faz um estudo equivalente a centenas ou milhares de PhDs no mesmo período. Então, assim, a geração de conhecimento, a geração de ciência, a geração de coisas que funcionam, ela deve aumentar muito. E o cenário lado sombrio disso é que, às vezes, isso nos tira o propósito, né? Se eu não consigo gerar resultados em uma taxa minimamente compatível com o sistema ou com alguém que está alavancado por que começar? Né? Aí eu acho que isso pode nos trazer uma espécie de niilismo. Por que eu vou me importar em começar se amanhã eu vou encontrar, né, no momento em que eu aprender o que eu quero saber para fazer o que eu quero fazer, eu vou encontrar o sistema que já faz isso de forma praticamente gratuita. Por que eu vou aprender? Por que eu vou aprender a escrever? Né? Porque se eu posso falar com a máquina, por que eu vou me importar em escrever corretamente? Entende? Esse é o grande desafio, né? Porque tem alguns aprendizados que a gente vai tendo que eles não parecem tão correlacionados, né? Mas até porque assim, aprender a escrever é aprender a pensar. E então assim, quando tu falou na questão da revolução da escrita ali, né? Realmente, a partir do momento que a gente aprendeu a escrever, a gente não precisava mais lembrar, né? Eu escrevi, né? Imagina, a Ilíada e a Odisseia era um canto, as pessoas decoravam a Ilíada e a Odisseia, né? E não, agora escreveu, pronto, ninguém mais precisa decorar a Ilíada e a Odisseia. Temos bastante coisa aí pela frente, mas estamos nos encaminhando para o final aqui do nosso episódio. Eu queria fazer a pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é: qual foi o melhor conselho que tu já recebeu? O melhor conselho eu acho que eu acho que é um modo de viver, né? O modo de viver, entregar valor para as pessoas, entregar valor, né? Que é um conselho que eu acho que funciona no mundo dos negócios, né? Porque é o que movimenta as coisas, e no mundo pessoal também, né? A vida de todos você como psicólogo sabe melhor que a vida é difícil, cara, a vida é dura.
agora tem esses tempos desafiadores em que a gente tem que se adaptar cada vez mais rápido a coisas que nós não conhecemos, né? Então eu acho que enquanto você está procurando gerar valor, você está no faro das coisas certas, né? Das coisas que aumentam as possibilidades, aumentam o bem-estar, aumentam a vida, as possibilidades de vida de todos, né? De forma geral. Então eu acho que é por aí. Eu acho que um mundo assim ele funciona melhor mesmo diante desses desafios que a gente deve enfrentar nos próximos anos. Que legal, bem bacana essa tua reflexão aí, porque é como eu sempre digo, né? Empreender é resolver problema, e no final das contas se eu resolvo o teu problema, eu estou gerando valor para ti, né? Que bacana. Obrigado, Zé Mário, por ter participado aqui do nosso podcast Gestão Ilimitada. A impressão que dá é que dava para a gente continuar mais umas 2 horas conversando sobre essa temática, porque com certeza, né, tem muito mais para a gente explorar desse mundo. Queria te convidar então a contar para o pessoal como é que eles podem fazer para te encontrar nas redes sociais, ou quem quiser bater um papo, enfim, saber mais sobre o teu trabalho, pode comentar com a gente aqui nas tuas redes, enfim. Sim, então vou deixar meu Instagram, @zzmariovic. Instagram, né? Volta e meia eu posto alguma coisa relacionada ao tema, né? E é sempre um prazer, foi um prazer estar aqui e sempre aberto a próximas conversas em que a gente possa desenvolver temas de relevância aí para tentar entender como gerar valor nos próximos episódios. Né? Legal, maravilha então. Obrigado, Mário, obrigado a você que esteve conosco aqui hoje em mais um episódio do podcast Gestão Ilimitada. Estaremos de volta na segunda-feira que vem. Um abraço e até lá. Obrigado por terem acompanhado minha conversa com José Mário Grzybowski aqui no podcast Gestão Ilimitada. Eu espero que esse episódio tenha inspirado reflexões sobre tecnologia, valor, propósito e o papel humano diante das aceleradas mudanças do nosso tempo. Para encerrar, eu deixo aqui uma frase do Peter Drucker que dialoga, né, com a essência dessa nossa conversa. O melhor modo de prever o futuro é criá-lo. Um abraço e até o próximo episódio.